Você sabia que ficar scrollando as redes sociais pode ser potencialmente mais perigoso do que a própria pornografia? Isso acontece porque ela pode ser a porta de entrada para outros vícios. É igual uma erva daninha, que pode ser até pequena, mas com as suas raízes entrelaçam e estrangulam todo o seu jardim. Mas aqui entre nós, você está pronto para encarar o monstro que você alimenta enquanto você navega por vidas alheias perfeitas e editadas? A sua vida real, ela acaba secando. Ela empobrece, torna um deserto digital onde nada floresce. O que você precisa saber é que 90% das pessoas nunca estão bem quanto elas aparentam estar na internet. Eu sei, isso pode parecer meio óbvio, mas sejamos sinceros, você não está enriquecendo com o online. Você só está roubando e tirando sua energia do que realmente importa. E o isolamento tem se tornado seu companheiro constante nisso. Cada vez mais eu vejo pessoas andando pela rua com seus cachorros ou com a sua família e tudo mais, e elas estão literalmente zumbificadas. Elas andam na rua, só que elas ficam olhando no celular. Se tiver um buraco, elas caem. E o pior de tudo, cara, é que a sua visão de mundo, ela fica muito radicalizada com essas bolhas digital, sabe? Porque por um segundo parece que todo mundo pensa igual você, quando na verdade não, cara, é só o algoritmo. Ele só tá mostrando pra você aquilo que você quer ver. Então parece que todo mundo tem a mesma opinião, você acaba se tornando um espectador passivo da sua própria existência, ou melhor, desistência. Tudo isso por ter optado pelo caminho fácil do consumo, e não pela jornada desafiadora, mas muito empolgante da criação. E não é só sua vida social que acaba definhando com isso tudo. A sua mente, o seu cérebro, também está morrendo por falta de um propósito, pois absolutamente nada está sendo criado, mas tudo está sendo consumido. E desde o começo, cara, para a gente funcionar, a gente tem que ter sempre um equilíbrio. Pense nisso como você estivesse em uma canoa. Você tem que aprender e tem que executar. Agora, quando você faz uma só coisa ou outra coisa só, você acaba andando em círculos. Ou seja, não chega em lugar nenhum. Alguns estudos, sim, aqueles chatos, mas que são muito importantes, como aqueles que são citados na área da saúde e neurociência, mostram como esse microestímulos, todo esse bombardeio fragmentam a sua atenção, porque a sua mente está sendo treinada a preferir a recompensa fácil e rápida do próximo post. Você fica sempre ansioso, cara, vivendo na base do e se? E se o próximo post for muito engraçado? E se eu estiver perdendo alguma coisa? A sua energia e criatividade evaporam. A sua paciência com o mundo real e com as pessoas, ela se desintegra. E a sua vontade para você viver experiências que exigem muito mais do que apenas um clique, atrofiam. E a sua libido está sendo aniquilada pelo fluxo incessante de estímulos que dessensibilizam os seus receptores de prazer. E você acha que a culpa é sua, né? Que você é fraco. Ou até mesmo muito ingênuo de estar preso nisso, né? Mas eu quero que você pense aqui agora que isso não é acidente. Isso tudo foi cuidadosamente calculado. Aplicativos, jogos, algoritmos são cuidadosamente criados apenas para te prender. Engenheiros brilhantes, psicólogos comportamentais, e sim, a psicologia ela é muito usada aqui. Todos eles trabalhando juntos para criar a ratoeira perfeita. E o segredo? Você quer realmente saber a magia negra? Não está nem no próximo conteúdo que você pode ver, por exemplo. Mas como eu expliquei anteriormente, está na antecipação do que você pode ver. E essa esperança, cara, essa micro aposta constante que você faz, é isso que libera a dopamina no seu cérebro. Não é pela recompensa, é pela promessa dela. Cada scroll que você dá é como se você puxasse a alavanca de um caça-níquel e ficasse ali torcendo. Vai que, né? Vai que, né? Talvez eu ganhe. E é assim que seu cérebro aprende que esforço é chato. E o pior de tudo isso é que você acaba entrando num looping que precisa de estímulos cada vez maiores para poder se sentir minimamente satisfeito. Exatamente como acontece com a nossa querida pornografia, né? Por que caralho que eu falei querida? E muitas das vezes, cara, isso é porque falta um propósito maior, por exemplo. Porque se é um porquê claro para levantar você da cama, esse scroll vira um combustível medíocre só para te manter existindo. Mas atenção, já que é para ser extremista, então vamos ser extremista, né? Você tem que parar de paliativos. O que eu quero dizer com isso, né? Chega de eu vou diminuir isso um pouco.
O que você tem que fazer é eliminar de uma vez por todas isso. Eu sei, certa dose de estímulo vai ser necessária, porque principalmente agora, se você pegar e arrancar isso da sua vida, provavelmente você vai ter alguns colaterais, assim como acontece com as drogas. Porque isso já está tão enraizado no seu cérebro que ele vai entrar em pânico sentido se você pegar isso, arrancar isso de você. Então, o que eu recomendo? Você dá um novo sentido para isso. Você pegar isso, em vez de colocar no começo do seu dia, por exemplo, coloca no final. Coloca assim, se você quiser alguma coisa em relação a scrollar alguma coisa ou algo assim, que seja. Mas, como diria Thomas Shelby, negócios primeiro. Você primeiro precisa fazer o que você precisa fazer em relação ao seu propósito. Aí depois é que você vai para essas coisas, depois que sobra um tempo. E você vai perceber que você não vai querer ir, tá ligado? Você vai ficar querendo trabalhar cada vez mais. E isso vai ocupar um espaço muito menor na sua vida. Mas no começo, cara, é muito complicado, porque por você estar viciado, você nem se vê mais e já tá lá. Você nem sabe como você entrou naquela rede social, por exemplo. Mas quando você vê, você já tá scrollando. Não é isso que acontece? Então aqui você precisa ser um pouco radical. Sim, você vai ter que fazer coisas que você jamais pensou que iria fazer. Por exemplo, excluir o TikTok, o Instagram, as outras redes sociais que você costuma usar e usar a partir do navegador do seu computador, por exemplo. Isso torna muito mais difícil o acesso. E se você quer manter uma coisa na sua vida, você tem que facilitar o acesso a ela. Agora, quando você quer dificultar alguma coisa, você tem que manter o acesso um pouco mais complicado. Outras medidas extremas até podem ser tomadas, como por exemplo, você mudar a cor do seu celular para preto e branco. O seu celular vai ficar muito mais chato depois disso. Mas atenção, cortar o mal pela raiz é só o começo, como eu disse. Você vai precisar reprogramar o seu cérebro. Você vai ter que reaprender a criar satisfação no que é profundo e não mais no que é raso. E aqui eu vou dar uma dica muito legal, que é você planejar o seu dia. E não me entenda mal, você não vai usar agenda porque você vai se tornar um robô que fica seguindo regras e tudo mais, não. Você vai criar uma agenda para você poder liberar espaço mental e poder não se desviar do foco do seu dia. Ou seja, a agenda representa, na verdade, a liberdade que você tanto sonha. Como eu disse antes, você vai ter que substituir essa dopamina barata e viciante por aquela dopamina que ela vem do esforço. Ou seja, você se esforça para uma determinada ação e aí você ganha a dopamina. O objetivo de tudo isso é você recalibrar o seu sistema de recompensa, que está completamente fudido. Você tem que mostrar para o seu cérebro que tudo vem da conexão real, do desafio enfrentado, e que isso é muito mais poderoso e duradouro do que um like ou algum vídeo viral. E no caminho, para você reprogramar o seu cérebro, como eu disse, você se esforça e aí você ganha recompensa. Toma cuidado para você não acabar caindo em uma outra vala. A recompensa, ela sempre deve seguir proporcionalmente ao seu esforço. Todas essas técnicas e estratégias, elas funcionam. Mas o que tudo isso impede de você cair no abismo de novo daqui a um mês, por exemplo? E a única coisa capaz disso é o seu propósito, o seu porquê. No começo ele pode parecer muito pequeno, como um bebê. Ele pode ser muito frágil agora, no começo. Mas depois ele vai crescer a ponto de se tornar maior do que a mente que o originou. Porque você já deve ter escutado aquela parábola, né? Eu acho que é parábola que se fala. Eu não sei falar português. Foda-se. Que existem dois lobos dentro de você. E o lobo que vai vencer é aquele lobo que você mais alimentou. Provavelmente o outro lobo tá morrendo de fome agora. Mas tudo isso não é sobre você parar de ficar scrollando. Porque se isso não tivesse nenhum malefício, tudo bem, por que que eu iria estar aqui batendo nessa tecla? É sobre você parar de não viver, ou seja, é sobre você começar a viver, sabe? É sobre você se conectar realmente com a sua essência. É sobre você saber quem realmente é você, qual realmente é o seu limite, o que você é capaz de fazer nesse planetinha azul, que o poder ele sempre esteve na sua mão. Você só decidiu em algum momento, em algum cadeia de momentos, entregar essa chave na mão do acaso ou de algum algoritmo, por exemplo. Mas agora eu tô falando pra você, pegar essa chave de volta e mostrar quem é que manda nessa porra. Eu tô falando pra você
acordar a sua versão Prime de 2025 de uma vez por todas, porque ela não tolera mais as suas desculpas. Bom, se você já chegou até aqui, eu peço que você deixe seu like, se inscreva para receber mais conteúdos como esse e apoiar esse projeto, beleza?